No dia 13 de maio de 2013, Maribel Ramos foi dada como desaparecida. A família dela percebeu que tinha algo estranho quando ela faltou num jogo de softball. E ela sempre ia nesses jogos, ela sempre estava presente. Então, quando ela não foi, eles acharam isso muito estranho. A Maribel era muito querida pela família. A sobrinha disse que ela era muito divertida, ela era bem competitiva, então ela sempre queria tentar algo novo. Ela era do exército e por isso, nas palavras da sobrinha, ela metia bronca em todo mundo. Quando ela saiu pra treinar pro exército, aconteceu o 11 de setembro e ela ficou 18 meses fazendo missões. Ela fez 2 missões. Ao total, ela ficou 8 anos no exército. Quando a segunda missão dela terminou, ela voltou pra casa e o desejo dela era ser bacharel em justiça criminal. Ela e a mãe se mudaram pra Orange, que é uma cidade na Califórnia. Elas alugaram um apartamento e ela pediu transferência pra um campus na nova cidade. Em 2009, a mãe dela acabou falecendo e a Maribel chamou a irmã e a sobrinha pra irem morar com ela. A irmã dela não quis, porque a filha dela ainda estava estudando, então talvez seria melhor ficar na cidade antiga. Mas se a Maribel não encontrasse ninguém pra morar, elas iriam morar juntas. A Maribel colocou um anúncio procurando um colega de quarto e ela queria alguém para dividir o aluguel e as despesas, disse que era uma estudante e falou o valor do aluguel, que era $700. E aí ela esperou alguém interessado aparecer. Foi aí que surgiu Casey Joy. Ele respondeu o anúncio dizendo que era um homem coreano, solteiro, hétero, que estava procurando por um apartamento pequeno para morar. Ele tinha um cachorro York, bebia socialmente, não fumava, era muito fácil de lidar com as pessoas, de acordo com ele, e estava indo para a cidade porque ele estava se candidatando para um emprego por lá. Ele foi visitar a casa e foi recebido pela Maribel e pela irmã dela. Elas descobriram que ele nunca foi casado, nunca teve filho, era um homem solteiro que ficava na dele, e ele não pretendia levar pessoas pro apartamento e a Maribel podia ficar tranquila porque ele não ia atrapalhar ela. Na época, ela estava perto de se formar, então ela estava bem concentrada na faculdade e no trabalho, e a última coisa que ela queria era um colega de casa que desse trabalho. O Casey decidiu ficar no apartamento e eles se tornaram colegas de casa. Passaram-se alguns meses e as irmãs perceberam como aquele cara era solitário. Ele passava o tempo todo no apartamento e ele não parecia ter amigos. A Maribel gostava de incluir as pessoas, então ela chamou ele pra sair com ela e conhecer os amigos e a família dela. Eles acabaram virando amigos, eles passeavam juntos com os cachorros. Quando ela ia no mercado e ele precisava de alguma coisa, ela comprava pra ele. Quando tinha um jantar em família, ela convidava ele. E assim, a amizade dos dois foi crescendo. E sendo ele um amigo próximo, alguém que morava com ela e a última pessoa a ter visto a Maribel com vida, ele era o suspeito número 1 no desaparecimento dela. No interrogatório dele, ele diz ter visto ela pela última vez às 9 da noite. Ele saiu de casa e voltou às 10 horas e ela não estava mais lá, ela tinha sumido. O policial perguntou o que ele ficou fazendo nessa 1 hora e ele disse, eu fui dar uma volta de carro e depois eu voltei. Só que ele não foi em nenhum lugar específico, ele só disse que saiu de carro e depois voltou para casa. Meses antes do desaparecimento da Maribel, a irmã dela recebeu uma ligação do Casey e eles tiveram uma conversa muito estranha. Ele disse que sabia que a irmã dela queria se casar e ter filhos, e ele queria ser o homem para a vida dela. Ele estava apaixonado por ela, eles eram bons amigos e ele adorava a família dela, então ele seria o par perfeito. A irmã dela ficou em choque, porque ela não estava esperando por isso, e ela disse, olha, Casey, você é um cara legal, com certeza vai conseguir ter a sua família, a sua esposa, os seus filhos, mas não com a minha irmã. Porque você é muito mais velho do que ela e você não é o cara pra ela. Ele ficou em silêncio e depois eles encerraram a ligação. A irmã dela ficou super desconfortável e ela achou isso muito estranho, porque o cara morava na casa da irmã e tava apaixonado por ela, então não ia dar certo. Com certeza não ia dar certo. E por isso ela ligou pra Maribel e contou tudo o que tinha acontecido na conversa e falou, olha, esse cara não pode continuar morando com você, porque isso é muito esquisito. A Maribel foi lá, conversou com ele, e ele disse que só tinha se deixado levar pelo momento e que ele não estava apaixonado por ela, ele só tinha um crush nela. Aí, a Maribel ligou pra Lucy, que é a irmã dela, e disse que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar. Mas depois disso,
Claro que as coisas ficaram estranhas. O Casey, ele começou a fazer algumas coisas pra tentar ser mais descolado. A Maribel falou que ele ficaria legal com uma tatuagem e ele foi lá e fez um tigre amarelo no braço. Ele começou a sair mais, a usar umas roupas mais joviais. Chegou num ponto que ele fez uma cirurgia pra parecer mais jovem. E ele gastou $10 mil nessa cirurgia. Mesmo com tudo isso, mesmo com essas tentativas de parecer um cara mais jovem e mais atraente, na cabeça dele seria o suficiente pra conquistar a Maribel. Só que ela não estava interessada. Algumas semanas antes de desaparecer, no dia 21 de abril, ela ligou pra polícia dizendo que o colega de casa dela deveria ir embora no final do mês. E ela contou pra ele, falou, cara, você vai ter que ir embora. Só que a resposta dele deixou ela muito assustada e agora ela não se sentia segura perto dele. Na verdade, ela tinha medo dele. No final do mês de abril, o Casey não pagou o aluguel e ela teve que pagar tudo sozinha, mas ela foi lá e perguntou pra ele o que estava acontecendo, se ele não tinha dinheiro, por que ele não pagou o aluguel. Ela disse, olha, você é meu amigo, mas você precisa pagar o seu aluguel e você tem as suas responsabilidades. Ele ficou bem irritado e eles acabaram brigando, e foi aí que ela disse que eles não iam mais ser amigos e que ele precisava pegar as coisas dele e ir embora da casa dela. A polícia foi até a casa, conversou com os dois, e a Maribel não quis prestar queixa, ela só queria que ele fosse embora da casa. Só isso. No dia 2 de maio, um dia antes da Maribel desaparecer, ela foi vista por uma câmera de segurança às 7h15 da noite, enquanto ela depositava o pagamento do aluguel em uma caixa postal no condomínio. E essa foi a última gravação dela com vida. Quando ela voltou pra casa, ela e o Casey tiveram uma discussão, eles brigaram feio. Ela queria que ele fosse embora, mas ele ficava dando desculpas, tipo, ai, eu não tenho onde ficar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho. Ela disse que no dia seguinte, ela queria ele fora da casa, ele que se virasse, ele que arrumasse um emprego, ela só queria que ele saísse da casa dela. Ele ficou bravo e ele começou a xingar ela. Nisso, ela ligou pra um amigo e colocou no Viva Voz, e esse amigo disse pro Casey que se ele não saísse da casa no dia seguinte, ele mesmo ia até lá, ia tirar as coisas dele e colocar na rua. E essa foi a última ligação feita pela Maribel. No dia seguinte, a Lucy recebeu uma mensagem do Casey, e ele disse que estava preocupado com a irmã dela porque ela não tinha ido pra casa na noite anterior. Ele ligou pra polícia, mas eles disseram que ele não podia prestar queixa porque não faziam 24 horas que ela tinha desaparecido. A irmã dela achou que ele estava só enchendo o saco, porque ele era afim da Maribel, e talvez ele só estivesse tentando descobrir onde ela estava. Só que a Lucy não estava com paciência pra ele. Ela só queria que ele saísse da casa da irmã dela e disse que onde a Maribel estava não era da conta dele e que ele não precisava se preocupar. Ela mandou uma mensagem pra Maribel, mas ela não recebeu resposta. A Lucy saiu do trabalho e foi jantar com uma amiga, e à noite ela recebeu uma ligação da esposa do primo dela, dizendo que não era pra ela se preocupar, mas que a Maribel não tinha aparecido no jogo e ninguém conseguia falar com ela. A família ia lá na casa pra ver o que estava acontecendo e eles iam chamar a polícia. Chegando na casa, eles viram que o carro dela estava na garagem, a luz do quarto dela estava acesa, a polícia chamou, bateu na porta, mas ninguém respondeu, então eles decidiram arrombar a porta. A polícia ligou pro Casey, porque se o cara morava na casa, talvez ele soubesse de alguma coisa. Só que ele não atendia o telefone. E esse foi o primeiro sinal de que tinha algo estranho, porque tava todo mundo preocupado com a Maribel. Mas onde tava o Casey? Por que ele não tava ali com eles? Será que ele tinha sumido também? O que eles não sabiam, naquele momento, era que o Casey tava dentro do carro, observando eles com um binóculo. Ele viu a família batendo na porta, ele viu a polícia chegando, e só depois de 1 hora ele saiu do carro e apareceu do nada, perguntando o que estava acontecendo. Horas depois, ele foi levado para um interrogatório, o primeiro interrogatório, e no começo foi meio difícil conversar com ele, porque o inglês dele era meio quebrado, o sotaque dele era muito forte, então às vezes a polícia não conseguia entender muito bem o que ele falava, ele também parecia meio confuso, não entendia as perguntas dos policiais, só que era muito estranho ele ter um inglês ruim e um sotaque tão forte, porque ele tinha se mudado para os Estados Unidos quando ele ainda era criança. Então, ele não tinha um inglês ruim. Muito pelo contrário, ele falava muito bem. Ele nem tinha sotaque. E as pessoas que conviveram com ele ficaram confusas. Tipo,
por que esse cara tá metendo um sotaque do nada? Até ontem o inglês dele era perfeito. Durante o interrogatório, o policial viu que ele tava todo arranhado e perguntou onde ele tinha se machucado. Ele parou, olhou um braço, olhou o outro braço e disse: eu nem sabia que eu tava machucado. Só que os machucados eram recentes, estavam inchados e tinha sangue seco. Não era só um arranhão num braço, eram vários arranhões nos 2 braços. Como que você não percebe isso? A resposta dele foi que ele tinha se machucado com linhas de pesca ou nos arbustos de um parque que ele foi. Depois que a Maribel desapareceu, a irmã dela criou uma conta no Facebook para tentar atrair a atenção das pessoas pro caso. A sobrinha colocou cartazes na escola, todo mundo na cidade parecia estar envolvido na busca. No dia 13 de maio, eles fizeram uma vigília à luz de velas e o Casey apareceu. Mas ele não ficou por muito tempo porque ele disse que estava muito triste e não queria ficar perto da família dela, porque estava muito triste. A polícia começou a pesquisar mais sobre a vida do Casey, porque ele era claramente o suspeito número 1. Só que ele era um cara esperto. Ele estava montando um personagem que não sabia falar inglês. Tudo que a polícia perguntava, ele tinha uma justificativa e não tinha como eles provarem que ele estava mentindo, pelo menos não naquele momento. Então, eles decidiram pesquisar um pouco mais sobre o passado do Casey. Antes de se mudar para Califórnia, ele morava no Tennessee e tudo deu errado para ele por lá. Ele perdeu o emprego, os pais faleceram, ele brigou com a irmã por causa da herança. A polícia conseguiu falar com a irmã dele e ela disse que ele tinha um temperamento muito ruim, que ele era um cara muito difícil de lidar, mas tão difícil, que ela pediu uma ordem de restrição contra ele. Uma equipe de vigilância começou a seguir o Casey 24 horas por dia, porque se ele estava envolvido no desaparecimento da Maribel, uma hora ele ia fazer algo suspeito. Ele costumava frequentar bibliotecas e usar computadores públicos, o que deixou o trabalho da polícia ainda mais fácil, porque enquanto ele mexia no computador, a polícia conseguia o acesso e olhava o que ele estava fazendo. E claro que ele fazia umas pesquisas muito convenientes, como por exemplo, é possível rastrear um celular depois de desligado? Ou é possível encontrar uma pessoa desaparecida? Ou então, quanto tempo um corpo humano demora para se decompor? Pesquisas assim, super suspeitas, muito convenientes, só que elas não serviam de prova, porque qualquer pessoa pode pesquisar sobre isso apenas por curiosidade. Até que ele fez uma pesquisa muito específica até demais. Ele entrou no site chamado encontremaribel.com e olhando o site, ele descobriu que a família, os amigos e os envolvidos na busca iam fazer uma caminhada de conscientização no Parque Peters Canyon. A Maribel tinha levado a irmã e a sobrinha até aquela trilha, então elas pensaram que talvez, de alguma forma, ela pudesse estar lá. O Casey digitou o endereço da trilha no Google Maps e mudou para a visão de satélite. Ele foi dando zoom numa parte bem específica e foi chegando mais perto, e aí ele focou numa árvore que ficava perto da estrada. Depois disso, ele excluiu o histórico de busca dele. Nesse momento, a polícia não tinha dúvidas de que era ele. Eles enviaram uma equipe de busca até aquela área que ele estava olhando no Google Maps, e era uma área super remota, vazia e consideravelmente grande. E eles se espalharam pela área e começaram a procurar por algo suspeito. Em menos de 30 minutos, eles encontraram o corpo da Maribel. Para a imprensa, eles não deram certeza se era o corpo da Maribel ou não, porque eles precisavam verificar no laboratório, fazer os exames, mas eles sabiam que era ela, e não só eles sabiam, o Casey também sabia. E quando a polícia foi até a casa, que era da Maribel, e que ele ainda estava morando, ele pulou a janela e tentou fugir. A equipe de vigilância estava preparada para isso, eles imaginaram que ele ia tentar fugir. Ele tentou correr, mas eles conseguiram pegar ele e eles prenderam o Casey. Enquanto ele estava sendo preso, ele disse: é melhor vocês terem boas evidências. No dia 17 de maio, ele foi acusado pelo assassinato de Maribel Ramos e no tribunal a polícia não conseguiu provar como ele matou ela. O policial responsável pelo caso acredita que, por ela ser uma mulher forte e treinada, se ele tentasse atacar ela, ela facilmente conseguiria se defender. Então, ele acreditava que o Casey pegou ela de surpresa enquanto ela dormia. Depois, ele levou o corpo até a trilha. Mas a verdade é que até hoje, a polícia não sabe
como ele cometeu o crime. No tribunal, eles usaram como prova a pesquisa que o Casey tinha feito no Google Maps, e por causa dessa pesquisa, eles conseguiram encontrar o corpo. Então, foi uma pesquisa muito específica, não tem como ter sido sem querer. No dia 29 de julho de 2014, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Eu encontrei esse caso na série Moradores Indesejados, da Netflix. Tem mais 2 casos além desse, então se você quiser ver esse caso, é o 2º episódio, mas tem mais outros episódios de outros 2 casos, se você quiser assistir. E é isso, muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!